Compreendendo a unção, por Kenneth Hagin, seção 2, a unção sobre os dons do ministério. Capítulo 5, os dons do ministério. A palavra de Deus funcionará sem unção. Nem por isso deixa de haver uma unção que sobrevém àqueles que Deus chamou e separou para o ministério. É o mesmo Espírito Santo, mas a unção para ocupar determinado cargo é diferente daquela unção que permanece dentro de todo crente. Com a unção, temos mais capacidade de ensinar, pregar e realizar as coisas. No Antigo Testamento, somente os profetas, os sacerdotes e os reis eram ungidos. Já notamos na seção 1 que Jesus ocupava os quíntuplos cargos do ministério alistado no Novo Testamento. Primeiro, apóstolo. Segundo, profeta. Terceiro, evangelista. Quarto, pastor. E quinto, mestre. A palavra de Deus ensina que há outros ministérios, também tais como socorros, mas os quíntuplos ministérios parecem ser os dons principais e essenciais. 1 Coríntios 12 e Romanos 12 alistam os demais dons do ministério. Virá sobre nós a unção para ocuparmos esses cargos também, se formos chamados a eles. 1 Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Romanos 12, do 6 a 8. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Podemos exercer mais de um cargo, mas precisamos descobrir em que posição estamos e qual é o nosso cargo, e ser submissos nisso. Deus então nos usará e sobrepujaremos na nossa vocação. Deus não chamou todos nós para fazermos a mesma coisa. Às vezes nós, os pastores, procuramos ser o homem dos 7 instrumentos, que acaba não dominando nenhum. Procuramos fazer um número grande demais de coisa, aplicando-nos insuficientemente a cada uma delas, e não temos unção para isso. É por isso que as pessoas caem em dificuldades, procuram funcionar num cargo para o qual Deus não as chamou. Fazem alguma coisa apenas porque outra pessoa faz, e isso é muito perigoso. Lembro-me de alguma coisa que o irmão Howard Carter disse. Era um grande mestre e um grande homem de Deus. Nunca o conheci pessoalmente, mas tive a oportunidade de ouvi-lo pregar uma vez no Texas. Depois do culto, cumprimentei-o. Ele estava com cerca de 70 anos na ocasião e viveu até passar dos 80. Enquanto conversávamos, certa mulher foi até ele e pediu: Irmão Carter, pode orar pela cura da minha filha? Ele respondeu: Vá pedir à minha esposa, que imporá sobre ela as mãos. Deus não me usa muito nesse aspecto, mas quase todas as pessoas nas quais ela impõe as mãos ficam curadas. E quase todas as pessoas nas quais eu imponho as mãos recebem o batismo no Espírito Santo. É uma boa combinação de dons, não é verdade? Já eu tinha visto levar 19 pessoas para uma sala seleta naquela noite. Falar com elas poucas palavras, impor sobre elas as mãos, e todas as 19 pessoas começaram a falar em outras línguas no momento em que ele tocava nelas. Ele disse: é esse o ministério. É ali que está a minha unção. A unção da minha esposa é impor as mãos sobre os enfermos. Quando aquela mulher se afastou à procura da irmã Carter, o irmão Carter voltou-se para nós, os pregadores, e disse: é claro que eu poderia ter orado com fé em favor da filhinha dela. Mas se alguém tem a unção para ministrar daquela maneira, é muitíssimo melhor. Sim, ele poderia ter feito a oração da fé. Qualquer um dos pastores que estavam ali naquela noite poderia ter feito a oração da fé e imposto as mãos na criança. A imposição das mãos pertence a todos os crentes, de conformidade com Marcos 16, o 17 e o 18. Mas o irmão Carter estava reconhecendo se no ministério, alguns de nós somos ungidos para fazer uma coisa e outros para fazer outra. E que se nos
aperfeiçoamos no aspecto em que temos a unção, seremos uma bênção maior para o corpo de Cristo. Ninguém dará conta de fazer tudo. Precisamos uns dos outros. Louvo a Deus por todo ministério vocacionado por Deus e ungido com o Espírito Santo. Os cargos de evangelista e exortador. Na realidade, o ministério da cura, os dons de curar, 1 Coríntios 12, 28, deve acompanhar o cargo de evangelista. A palavra de Deus também fala do cargo de exortador, Romanos 12, 8. Usualmente, consideramos que a exortação faz parte de todos esses outros cargos, mas existe o cargo específico de exortador. Aqueles que chamamos de evangelistas, frequentemente são exortadores. Sei que ficariam magoados se lhes contasse esse fato. A palavra evangelista, no entanto, é empregada apenas 3 vezes no Novo Testamento. Primeiro, Filipe, o evangelista, é referido em Atos 21, 8. E segundo, o evangelista é alistado em Efésios 4:11 entre aqueles que Deus deu à igreja como dons. Terceiro, e Paulo disse a Timóteo, faze o trabalho de evangelista, em 2 Timóteo 4:5. Filipe, portanto, é o único modelo, excetuando-se o próprio Jesus, que temos do evangelista. Nos primeiros dias da igreja, vemos que Filipe foi a Samaria e pregou, havendo grandes milagres como resultado. Naqueles tempos, no entanto, conforme estudaremos no capítulo 8 desse livro, Filipe ainda era diácono. Atos 8, do 5 ao 7. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. Não há dúvida que Filipe fora ungido pelo Espírito Santo. Muitos paralíticos foram curados, segundo a Bíblia nos conta. Muitos coxos foram curados. Nada é mencionado no tocante a qualquer outro tipo de cura, mas aquelas curas foram suficientes para atrair a atenção de Jesus. As pessoas receberam a salvação e houve grande alegria naquela cidade, versículo 8. Note que nem todas as pessoas foram curadas, no versículo 7. Diz que muitos foram curados. Se todos tivessem sido curados de todas as enfermidades, a Bíblia teria declarado esse fato. A Bíblia diz a respeito do ministério de Jesus. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4:23. É muito interessante notar como Jesus ministrava. Gostaríamos de termos tempo suficiente para notar os pronomes, os pormenores. Jesus ministrava sob a unção em todos os 5 cargos essenciais. Porque Jesus tinha o Espírito sem medida. Todos os tipos de doenças e enfermidades eram curadas no seu ministério, conforme já notamos. Lembre-se como está escrito. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Mesmo assim, qualquer mestre da palavra poderia ensinar a palavra de Deus, ou qualquer pregador da palavra poderia pregar a palavra de Deus, e as pessoas poderiam crer naquela palavra e ser salvas e curadas sem qualquer transferência da unção. Fica claro que é o Espírito Santo quem unge o mestre e o pregador. Ministrar com o poder da unção, no entanto, é coisa diferente. Deus usa as pessoas diferentes. Note que no ministério de Filipe, os espíritos imundos de muitos possessos saíam, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Por quê? Porque Filipe tinha dom para ministrar somente naquelas áreas da cura. Todos os estudantes do nosso centro de treinamento Rema já leram o livro clássico de F.F. Bosworth, Christ the Healer, Cristo que cura. Conheci Bosworth, já conversei com ele pessoalmente. Ele tinha 77 anos de idade na última ocasião quando conversei com ele. Mas, olhando para ele, as pessoas imaginariam que ele estava com apenas 55. Ouvi-o ministrar numa campanha de outro obreiro. Bosworth ensinava durante o dia e o outro ministrava nos cultos da noite. Bosworth dizia: todo aquele que é surdo, ou que teve problemas de audição, ou até mesmo teve o tímpano removido por cirurgia, venha para a frente e eu lhe imporei as mãos e será curado. Cada uma das pessoas, sem exceção,
que recebeu oração da parte de Bosworth recebeu a cura. Bosworth disse: não posso lhe dizer porquê, nem eu sei porquê, mas Deus me usa nesse assunto. Usualmente, nunca deixo de levar a pessoa, o surdo ou quem tem audição danificada, ou ainda Deus coloca um novo tímpano em quem fez a operação para extraí-lo. Bosworth foi revestido pelo Espírito para ministrar naquela área. Quando Bosworth disse que ele não compreendia o fato, foi aí que comecei a pensar. Algo que não compreendo, fico estudando de dia e de noite, queimando as pestanas até descobrir a resposta. Minha natureza é assim mesmo. Nós, os pastores, comparávamos nossas experiências nas convenções da Voz da Cura realizadas durante o grande reavivamento da cura divina. Certo pregador tinha muito sucesso na cura dos surdos mudos. Outro diz: não me lembro de ter havido nenhum surdo ou mudo curado no meu ministério, mas quase todos os cegos nos quais impunha as mãos recebem a cura. O primeiro pastor que conseguia a cura dos surdo-mudos não conseguiu lembrar-se de nenhuma vez em que um cego foi curado no seu ministério. Na comparação entre nossas experiências, descobri que consegui mais curas de cancerosos, usualmente na forma de tumores, do que todos os demais pastores juntos. Naqueles dias, raramente deixava de obter sucesso naquele campo dos tumores ou crescimentos malignos. Era ali que se achava o meu dom. Ministre onde você tem a unção. Descubra onde ela está.